Obrigado, deputada Fatinha. Agradeço a concessão da palavra nesses debates da tarde dessa terça-feira, cumprimentando todos os deputados e deputadas aqui presentes, também os funcionários da Casa e todos aqueles que nos acompanham pela TV Alerj. Senhora Presidente, subo aqui a essa tribuna para voltar a um tema que talvez seja o tema central das discussões hoje no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, que é a crise por que passa o nosso Estado. Na tarde de hoje, uma delegação da Assembleia Legislativa, composta de 6 deputados e do presidente da Casa, teve uma entrevista com o presidente da República para requerer que o governo federal observe o cumprimento da Lei Candir, para cobrar do governo federal, do presidente da República, do presidente da Câmara dos Deputados, que o Congresso Nacional, que a Câmara dos Deputados, coloque em pauta a regulamentação da Lei Candir para que seja reparada uma imensa dívida que a União tem com os estados brasileiros, e em particular com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem de créditos da Lei Candir algo em torno de 50 bilhões de reais. E, infelizmente, o governo do Estado não teve o cuidado, não teve o zelo ou não teve o interesse e capacidade de colocar os nossos direitos na Lei Candir no famoso entendimento entre a União e o Estado do Rio de Janeiro, deputado Valder Carneiro, dentro do programa de reequilíbrio fiscal do Rio de Janeiro. Uma lastimável falha do governo do Estado não ter colocado a Lei Candir como o primeiro ato na discussão desse entendimento com vistas ao equilíbrio fiscal do Estado. Lamentável porque o Estado do Rio de Janeiro fez um mau acordo com a União Federal. Um acordo que, em primeiro lugar, não resolve a nossa crise fiscal e, em segundo lugar, exige da população fluminense um sacrifício extraordinário, sem que os nossos direitos sejam levados em consideração. Uma falha lamentável. O líder da bancada do PSDB, deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, fez um trabalho primoroso de levantamento dos créditos do Rio de Janeiro junto ao governo federal por conta da Lei Candir. O deputado Luiz Paulo esteve no Tribunal de Contas do Estado, o deputado Luiz Paulo oficiou o Poder Executivo Estadual e também ao presidente da Assembleia Legislativa, alertando aqui dessa tribuna por diversas vezes e amparado e secundado por mim e por diversos deputados, a importância da discussão da Lei Candir imediata. Não é possível se pensar em fazer um acordo União Federal e Estado do Rio de Janeiro só se levando em conta os deveres do Estado do Rio de Janeiro e não os haveres do Estado do Rio de Janeiro, que são significativos. Volto a repetir, montam da ordem de 50 bilhões de reais, mais do que o dobro do déficit projetado para esse ano de 2017 nas contas do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu acho que é importante, mais uma vez, alertarmos, do alto dessa tribuna, a importância que o governo federal seja sensível, a Câmara dos Deputados seja sensível a essa questão da discussão da Lei Candir, da inclusão da Lei Candir nas discussões da União Federal com os estados. O deputado federal Otávio Leite, do PSDB, apresentou uma emenda à mensagem do Poder Executivo Federal, encaminhada à Câmara dos Deputados, que regulamenta o entendimento para a repactuação fiscal da União com os entes federativos, incluindo uma emenda que a Lei Candir deve sim fazer parte obrigatória desse entendimento. Ora, quer a União Federal apenas cobrar e exigir e não reparar o que deve ao Estado do Rio de Janeiro, não estamos pleiteando nada que não seja nosso de direito. Estamos pleiteando que a desoneração do ICMS das exportações garantidas pela Lei Candir, que o Estado do Rio de Janeiro abriu mão por uma questão de uma legislação federal, sejam reparadas. Essa reparação é justa e ela ajuda que o Rio de Janeiro possa encontrar uma saída mais rápido. Porque se não for encontrado um bom acordo e um bom entendimento com o Estado do Rio de Janeiro, você que me assiste da TV Alerj, eu quero alertar a você. O Estado do Rio de Janeiro está em fase terminal.
Os serviços paralisaram. Todas as áreas estão comprometidas. A segurança está na lua. Se não houver a possibilidade de um entendimento que seja bom para o povo do Rio de Janeiro, entraremos em colapso, como já estamos em diversas áreas, e também restará apenas uma única saída. Se o Estado do Rio de Janeiro se desintegrar, que é a intervenção federal no Rio de Janeiro, que pode ser que esse caminho acabe levando a essa situação. Por favor, deputado Eliomar Coelho. Deputado Carlos Osório, tem uma coisa que me deixa a pensar em toda essa situação do Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro tem 46 deputados federais. Inclusive, um deles é presidente da Câmara dos Deputados, é daqui do Rio de Janeiro. Quer dizer, será que esse pessoal não participa de forma alguma dos esforços que estão sendo realizados para a superação desta crise? Será possível? Porque até agora eu não ouvi falar uma palavra sequer de uma intervenção efetiva da bancada de 46 deputados federais do Rio de Janeiro em relação à crise que nós estamos vivendo. Então, eu estou colocando isso daí, porque é uma coisa que esta casa aqui tem que pensar e tem que começar a cobrar, exigir. Ele é representante, quer queira, quer não queira, do Estado do Rio de Janeiro, e, portanto, cabe a ele, como parlamentar do Rio de Janeiro, defender com unhas e dentes esse Estado. Deputado Eliomar Coelho, concordo plenamente com a sua intervenção e lamento e me preocupam as declarações vindas justamente do presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal pelo nosso Estado, o deputado Rodrigo Maia, que é contrário à inclusão da Lei Candir nessa legislação de entendimento dos Estados. Ora, como alguém pode ser contra? Se você vai fazer um entendimento de reequilíbrio das contas, só se leva em conta o que deve o Estado ou os Estados à União e nada do que a União deve aos Estados, isso não é razoável, isso não é pacto federativo. Acho que a sua crítica está bem colocada e eu vou colocar mais um dado nessa questão. O deputado federal relator dessa matéria encaminhada pelo Poder Executivo da repactuação do reequilíbrio do Estado também é um deputado federal do Rio de Janeiro, deputado federal Pedro Paulo, do PMDB, que até agora não veio a público para mostrar a sua participação. Esse relatório ainda não está claro e o que nós queremos requerer do alto dessa tribuna, como representantes da população carioca e fluminense, que a nossa bancada de 46 deputados, mas aqueles principalmente que estão no comando desse processo, o presidente da Câmara e o relator deputado federal do PMDB, possam encontrar um caminho, e não é possível, é inaceitável, e nós vamos resistir se a Lei Candir não for incluída nesse acordo de entendimento do Estado. Querem levar o Estado do Rio de Janeiro à bancarrota? Querem destruir o Estado do Rio de Janeiro? Que falta de sensibilidade é essa? Aonde está a sensibilidade desses deputados? E parabenizar o deputado Otávio Leite, do meu partido, por ter apresentado essa emenda que põe na lei que está sendo ora discutida no Congresso Nacional a exigência que a Lei Candir seja levada em consideração nesses acordos. Deputada Fatinha, eu acho que esse é um tema extremamente relevante, acho que a parte do deputado Eliomar Coelho foi preciso. Não basta nós apenas aqui estarmos discutindo. Veja bem, deputados presentes, quem está em Brasília em reunião com a Presidência da República, essa reunião o governador do Estado foi convidado, com o chefe da Casa Civil, mas ela foi requerida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que está aqui próxima à população, tentando encontrar uma solução. Enquanto isso, nós vemos autoridades da Câmara dos Deputados dizer que é contra uma coisa óbvia, que se você tem crédito de um lado e crédito do outro, na hora de sentar para organizar as finanças, que os dois sejam levados em consideração. Não dá para a União Federal continuar nesse mundo da fantasia de Brasília, que não enxerga o que está acontecendo no Brasil e que não leva em consideração que nós temos créditos, o crédito é devido e isso precisa ser reparado nesse momento agora. Senhora deputada, eu gostaria apenas de acrescentar mais um tema. Hoje essa Assembleia Legislativa aprovou a saída do governo do Estado do Rio de Janeiro, uma mensagem do Poder Executivo, a saída do Estado do Rio de Janeiro da Autoridade Pública Olímpica, que foi constituída pelos 3 níveis de governo, para atuar na organização
e planejamento dos Jogos Olímpicos. Nós votamos favoravelmente, mas houve um acordo aqui nesse plenário, porque a mensagem encaminhada pelo governador não exigia que o governo do Estado apresentasse um balanço de todas as atividades, enfim, que o Estado teve nas Olimpíadas, que fosse tudo colocado às claras, deputado Waldec e deputado Figueiredo, para que nós possamos saber exatamente qual foi a participação do Estado nesse processo e também não foi colocada a necessária auditoria do Tribunal de Contas de todo esse envolvimento. Então, gostaria de dizer que isso vai ser... Por favor, deputado Waldec Carneiro. Não, apenas para acrescentar rapidamente que no nosso projeto, também sou autor desse projeto que foi, segundo o acordo, será votado na quinta-feira, além dessa preocupação, é a preocupação de que o governo não assuma dívidas, eventualmente constantes desse consórcio do qual ele está se desvinculando. É muito importante que o projeto também, o projeto no seu texto original, dá margem para que o governo assuma compromissos, ainda que se desvinculando da autoridade olímpica. Portanto, o nosso projeto dá conta dessas duas preocupações, a questão da transparência, do balanço, enfim, e ao mesmo tempo não carregar dívidas consigo, mesmo se afastando da autoridade. Eu acho que isso faltava e foi importante que foi feito esse acordo hoje, das bancadas do PSDB e do PSOL, com a participação de deputados como o Waldec Carneiro, que vai corrigir esse problema. Não pode o Estado do Rio de Janeiro sair da APA e deixar uma porta aberta para, no futuro, querer reconhecer outras dívidas no estado de falência que nós estamos. E queria fazer um registro que julgo importante. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro, através da Comissão de Esportes, presidida pelo vereador Felipe Michel, do PSDB, está realizando um grande trabalho de avaliação do legado olímpico. Enquanto nós aqui estamos discutindo as questões estratégicas e a relação do Estado do Rio de Janeiro com esse processo, temos um legado olímpico abandonado, parques fechados, abandonados, sem nenhuma utilização futura e, em boa hora, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, por isso parabenizo o vereador Felipe Michel por essa iniciativa, está fazendo vistorias em todos esses locais olímpicos que estão abandonados e cobrando, como vereador representante da população da cidade do Rio de Janeiro, uma solução para isso. Importante trabalho do vereador Felipe Michel e da bancada do PSDB na Câmara Municipal, que complementa o trabalho que nós estamos fazendo aqui com a questão da relação do Estado com as autoridades olímpicas e também estamos fazendo aqui o legado olímpico e da Copa do Mundo, que é o Maracanã, que está fechado. Esse assunto nós trouxemos a nossa responsabilidade e vamos realizar uma audiência pública também no âmbito da nossa Comissão de Transporte. Era isso que eu tinha a dizer, deputada Fatinha, muito obrigado e seguimos nos debates.